E assim o serão feitos tecnicamente. Pedidos do Paraná já está sendo feito. Agora, não será feito indiscriminadamente. Todo o estado... Mas é da característica de cada região. Então, esse apelo que eu faço para Vossa Excelência e aguardo um retorno, tá, ministro? Muito obrigado. Eu já enfrentei criminoso com fuzil e sei o que é trocar tiro com vagabundo, sei o que é perder um colega de trabalho, sei o que é ir no cemitério e ver a família de um policial chorando e vocês do Direitos Humanos não fazem nada. Deus, pátria, família e liberdade. Olá, ministro, bom dia. Ministro, o senhor esteve recentemente na FPA, eu sou membro da FPA, e lá o senhor declarou exatamente aquilo que a FPA pensa, né? Que terra invadida não deve ser passiva de reforma agrária, que a segurança jurídica e o direito à propriedade está respaldado pela lei, e com invasão não vai ter diálogo, não vai ter reforma agrária. No entanto, o ministro do Desenvolvimento Agrário esteve aqui e ele tem um posicionamento contrário. Ele acha que os movimentos podem ter um protagonismo na reforma agrária, que é um dos questionamentos da CPI, na medida em que a gente quer sanar essas irregularidades de os movimentos terem o controle da área invadida e da lista das famílias. O senhor tem conversado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para poder sanar isso e chegar a um consenso de fazer uma reforma agrária que vise dar a titulação de terra para as famílias? Porque nós temos casos de Santa Catarina, que ocorreu isso inclusive essa semana, de pessoas que estão há 40 anos na área, produzem produção correta, ampla, né, de grãos, e o MST está invadindo as áreas, a terra, dizem que é terras devolutas, mas as pessoas entraram com processo para regularização fundiária, não foi feita, não é por culpa das famílias, e no entanto o movimento continua fazendo terror lá em Santa Catarina, e as famílias vêm nos procurar pedindo para tentar resolver a situação. O senhor não acha que a gente tem que tentar harmonizar esses conflitos e tentar resolver o quanto antes, fazer uma reforma agrária que vise dar titulação de terra para essas pessoas? Não só eu acho isso, como o ministro Paulo Teixeira também acha isso e o presidente Lula também acha isso. E vocês têm conversado sobre isso? Claro que sim, até que acho que ontem no movimento Marcha das Margaridas o presidente, se eu não me engano, eu não estava lá, mas já deu o comando para que volte o processo de reforma agrária acontecer dentro do INCRA, dentro da ordem e da lei. Nós gostaríamos de pedir, ministro, que nesse processo fosse visada a titulação das famílias. Perfeitamente. Porque deixar famílias por 20, 30 anos lá, sem ter um título, é muito cruel com essas pessoas que querem produzir e prosperar. Esse histórico de muito mais do que 30, 40 anos é perverso com a agropecuária brasileira. Acho que todos, independente de como pensa ideologicamente, temos que trabalhar pela titulação. Considero um título de propriedade porque vivi na pele. Eu sei o que é produzir alimentos sem o título de propriedade. É quase uma odisseia. Ministro, o João Pedro Stedley esteve aqui e ele falou que o senhor é um homem sério e aberto ao diálogo. E também, mas ao mesmo tempo, ele ofendeu a ProSoja, dizendo que só pensam em ganhar dinheiro. Eu gostaria de saber, já que o senhor foi representante dessa entidade, se o senhor, como é que é essa tua relação com o Stedley, se vocês têm conversado, e se o senhor tem tentado passar a visão do agro, até porque a gente trouxe aqui casos de empresas de cooperativas que são vinculadas ao MST, que vende agrotóxico e produz com transgênico. E eu falei pro Stedley mas não tem crime. Não tem crime, mas eles pregam, o movimento prega que é contra. E aí, então assim, o senhor tem dialogado com ele? Como é que está essa situação? Já dialoguei com ele, sim, e assim, na busca de convergência. O que tem que nos unir no Brasil é a convergência. Então, tudo aquilo que possa melhorar o ambiente para pequenos, médios e grandes produtores, a gente está dialogando. A questão de uso de pesticidas, a questão de uso de transgênicos, e quando o movimento ele busca uma alternativa a isso, é lógico, é para dar mais competitividade, porque são nichos de mercados que remuneram mais, e por isso eles trabalham assim, nicho de mercado, não tem nada de errado nisso. Mas assim, ministro... E se dentro do movimento alguém planta transgênico, se alguém usa pesticida, e não dá para hoje, não temos ainda tecnologia construída, porque em determinado momento você pode estar construindo uma lavoura, não sei se a senhora é ligada à pecuária, você pode precisar de uso de pesticida e não vai perder a lavoura porque não usar o pesticida.
É normal, a coisa acontece de forma natural, mas tem que se preservar o direito de ter um nicho de mercado, e é isso que o movimento É, uma das manifestações dos movimentos que estão invadindo terra esse ano, e elas aumentaram muito, é de que teriam conversado com o governo e o governo não está cumprindo acordos que era para mais destinação de terras para fins de reforma agrária. O senhor esteve participando dessas conversas de acordo com os movimentos? Não, quem trata do assunto com o governo, eu estive presente no momento que o presidente Lula determinou que se fizesse, isso foi público também, que se fizesse um banco de terras disponíveis para a reforma agrária para que começasse o processo. Porque nós tivemos o relatório dos técnicos do TCU, que foi o que suspendeu a reforma agrária diante das irregularidades que foram identificadas, e eles comentaram que tem cerca de 200 mil lotes vazios. Ou seja, teria que pegar esses dados e confrontar e negociar com o movimento para dizer que as famílias que estão esperando serem acomodadas para fins de novos assentamentos, existem terras disponíveis, não precisaria invadir. Então, esses diálogos, a gente espera que o senhor também faça parte. O presidente Lula falar, você já viu também ou não? Depende de qual fala, de qual momento. Essa é exatamente a sua. Pois é, mas os tem movimentos... terra disponível, ele falou isso. Pois é, mas os movimentos teriam que... Por exemplo, os movimentos estão invadindo a Embrapa e já invadiram por anos a fios, destruindo 15 anos de pesquisa. Estou radicalmente contra. A Embrapa é uma empresa que tem servido para o bem do Brasil no avanço de biotecnologia e tudo mais. Então, a gente teria que inibir esses avanços, né? E o senhor, eu acredito que concorda com isso por defender também a agricultura na sua forma tradicional. Ministro, eu entrei em contato com o senhor sobre a portaria 840. E aqui eu estou com o deputado Lucas Redec, que é do Rio Grande do Sul, e nós temos recebido semanalmente o apelo, e eu estou no tempo de liderança, então posso falar sobre esse assunto também, né? Sobre a questão da segunda safra, né, da safrinha, nos nossos estados. O nosso estado de Santa Catarina, por exemplo, do Rio Grande do Sul, é caracterizado muito pela agricultura familiar, pequenas propriedades, onde tem múltiplas culturas. E essa diversidade que faz com que tenha viabilidade econômica no estado de Santa Catarina, a agricultura familiar. E muitas vezes tem vaca de leite, então tem plantação de milho para silagem. E, no entanto, esse calendário aqui que está na portaria 840, de 21 de setembro a 29 de dezembro, ela simplesmente inviabiliza muitas famílias de continuarem. E a gente não quer o êxodo rural, a gente quer que as famílias fiquem na terra, que os filhos assumam esse papel. Então, o meu apelo, ministro, aproveitando a sua presença aqui, até porque eu já fiz uma ligação para o senhor com base no ofício que a gente enviou, mandando um parecer da cidade, ela seja alongada até 10 de fevereiro no estado de Santa Catarina. Então, aproveito o meu tempo de liderança por representar os agricultores catarinenses, justamente para fazer esse apelo, ministro, para o senhor, já que o senhor concedeu isso para o Paraná e nós não entendemos a diferenciação, porque a característica é parecida, faça esse apelo para o senhor para que alongue até 10 de fevereiro, não custa nada. Independente da questão ali das sementes clandestinas, tem muitas famílias que estão sendo penalizadas injustamente. Gostaria que o senhor, então, finalizasse a minha fala, presidente, que o ministro pudesse responder sobre isso, porque é um tema relevantíssimo para a nossa agricultura familiar em Santa Catarina. Deputada, eu como disse aqui, eu gostaria, a gente tem um tempo escasso, gostaria de tratar sobre o tema da CPI. É muito relevante o seu pleito. Eu quero então só sair um pouco, mas que isso não se torne a tônica desse debate. O que nós estamos fazendo no Ministério da Agricultura é usando da ciência para que possamos criar a calendarização do plantio de soja. Mas, por óbvio, a sua fala, um país continental como o Brasil, que, por exemplo, nós temos 2 estados brasileiros que plantam no hemisfério norte, portanto, é a inversão da data de plantio. Eles plantam no mesmo regime de datas dos Estados Unidos, por exemplo, do hemisfério norte, Roraima e o Amapá. Por óbvio, este calendário não cabe igual para todas as regiões do país. Por óbvio, essas datas precisam ser e assim ou serão feitos tecnicamente. Pedidos do Paraná já está sendo feito. Agora, não será feito indiscriminadamente. Todo o estado de mas é a característica de cada região. Então, esse apelo que eu faço para Vossa Excelência e aguardo um retorno, tá, ministro? Muito obrigado.